Paz do Senhor a todos, que bom estar com você nesse vídeo. Hoje estaremos estudando a lição de número 3. Nós estamos estudando as lições bíblicas nesse segundo trimestre de 2022, falando a respeito dos valores do reino de Deus. Meu nome é Elisiel Pacheco, sou pastor auxiliar aqui da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Londrina. E nós louvamos a Deus pela sua vida, você que nos assiste de perto ou de longe, aonde você estiver, que a bênção do Senhor venha estar sobre o seu coração e que este tempo de estudo da Palavra de Deus venha edificar a sua vida e que você, professor, também possa ser abençoado e ter maiores subsídios ou uma ajuda para o entendimento da lição e você ser uma bênção para os seus alunos na Escola Bíblica Dominical. Como nós já bem sabemos, estamos estudando a respeito do Sermão do Monte. Os 3 capítulos que estudaremos que temos por base todo esse trimestre, são os capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho segundo escreveu Mateus, que são o que nós chamamos como o Sermão do Monte. É o sermão onde o Senhor traz a respeito do seu próprio reino, o reino dos céus, o reino de Deus. É onde ele traz a lei, a constituição deste reino. E hoje, de forma específica, estaremos estudando sobre Jesus, o discípulo e a lei. Os versos que estaremos estudando são os versos 17, 18, 19 e 20. São esses versos que estudaremos no dia de hoje, versos do capítulo 5. O texto áureo está no versículo 20 que diz: Porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. A verdade prática diz que os seguidores de Jesus são chamados a viver a justiça do reino de Deus. Essa justiça, baseada na nova aliança em Cristo, nasce no interior do crente e reflete no exterior da vida. Diferentemente do aspecto da lei, a justiça do reino de Deus trabalha com a justiça de Cristo e não com a justiça própria. Por isso que Jesus disse que nós devemos ter uma justiça maior do que a justiça dos fariseus e dos escribas, e é isso que nós iremos estudar. A introdução vai falar quais são os aspectos da lição de hoje. Falaremos sobre a relação de Jesus com a lei, o que Jesus deseja com os seus discípulos. Também falaremos Jesus e o cumprimento de toda a lei, a diferença entre a letra da lei e o Espírito e o que significa a justiça do reino de Deus. A palavra do Senhor diz, do capítulo 5, versículo 17, falando palavras de Jesus: Não cuideis que eu vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. O Senhor Jesus, ele veio com o propósito de cumprir a lei. Ele não veio com o propósito de destruir a lei. Pelo contrário, a Bíblia fala em Gálatas que, vindo à plenitude dos tempos, Cristo Jesus nasceu sob a lei. Jesus nasceu debaixo da lei. Ele cumpriu toda a lei. Jesus foi circuncidado ao 8º dia. Jesus fez o bar mitzvah aos 12 anos em Jerusalém. Jesus foi até o templo e participava das festas judaicas. Jesus guardava o sábado, estava nos sábados pela manhã nas sinagogas. Jesus cumpriu a lei. Ele foi um judeu. E o propósito de Jesus não foi de forma alguma destruir o passado, não foi de forma alguma mandar embora todos os conhecimentos que o povo judeu tinha trazido até ali. Pelo contrário, quando ele fala com a mulher samaritana, ele vai dizer que a salvação vem dos judeus. Ele compreende que ele é, na realidade, o cumprimento da lei. Jesus, ele ensinou sobre a justiça, conforme Moisés e a lei e os profetas ensinaram. Jesus, na realidade, ele trouxe o sentido especial e verdadeiro da lei. Ele enfatizou o sentido perfeito da lei.
Jesus ensinou-nos a compreender a lei de uma maneira absolutamente diferente. Lembremos-nos que os fariseus, nos tempos de Jesus, que era a maior seita daquele tempo, os fariseus que eram chamados dos santos, os separados, os santificados, que se orgulhavam no que tange ao conhecimento da lei, no cumprimento da lei, e os escribas naquele tempo, que conheciam muito bem a lei, eram aqueles que registravam a lei, que faziam cópias para a lei, que conheciam palavras e letras e tinham toda uma responsabilidade a respeito da lei. Eles não conheciam o espírito da lei, não conheciam o Deus que trouxe a lei ao povo. O apóstolo Paulo vai dizer que a lei é santa, que a lei é pura e que a lei ela é justa. Então Jesus não veio de forma alguma para destruir essa lei. Pelo contrário, Jesus veio, como diz no versículo 17 que lemos, ele veio para cumprir. Ele não veio para fazer com que esta lei nunca mais existisse, mas para cumprir. Isso significa que Jesus, ele trouxe a ideia de completar, de encher até o máximo, de fazer abundar, de fornecer e de suprir liberalmente isso. O que ele quer dizer com isso? Quando Jesus quis dizer que ele quis cumprir a lei. Na realidade, a própria lei vai dizer que não há possibilidade de um homem ser justo. A lei vai definir o que agrada ou não agrada a Deus. Todo ano havia necessidade do dia da expiação para o pecado do povo. Se o povo pecava, sinal que o povo não cumpria a lei. A Bíblia diz também, isso considerando o Velho Testamento, que não há um justo, e nenhum sequer. E todos os textos históricos do Antigo Testamento têm por objetivo mostrar tanto os acertos, as qualidades, mas não escondem os erros, dos personagens do Antigo Testamento. A Bíblia mostra que Abraão, sendo o pai da fé, falhou. Moisés, sendo o grande legislador, falhou. Davi, sendo o rei de Israel, também falhou. Todos eles não cumpriram toda a lei, eles falharam. Porém, Jesus veio e cumpriu toda a lei. Jesus estabeleceu toda a lei, foi cumprida em sua vida. A Bíblia fala que Jesus não houve nenhuma palavra, nenhum dolo em sua boca. Não houve nenhuma ação contrária à lei, porque a Bíblia diz, Tiago vai dizer, que aquele que falhou em um ponto, errou em toda a lei, em toda a lei. A mesma penitenciária que prende os piores bandidos, os bandidos mais perigosos, é a mesma penitenciária que prende aqueles que têm crimes mais comuns ou simples. Aqueles que não são tão perigosos e cometeram crimes mais simples, eles estão presos no mesmo lugar daqueles que cometeram crimes de penas máximas. Isso significa que aquele que errou num ponto da lei, ele é culpado de toda a lei. Mas Jesus não falhou em nada, não houve dolo, não houve na sua boca nenhum mal, nenhuma maldade, de forma alguma. Pelo contrário, ele cumpriu, concretizou fielmente em nosso Senhor Jesus, em Jesus, conforme nos revela o escritor aos Hebreus. Outra coisa a dizer, a Bíblia, a lei, ela aponta para um Salvador. Cada holocausto, cada sentido de sacrifício apontava para um Salvador. As profecias, da mesma forma, apontavam para um Salvador. Por quê? Porque a lei, ela teve por função, ela trouxe a definição do que agrada ou não agrada a Deus. Como nós podemos conhecer a vontade de Deus? Por meio da palavra de Deus. A lei, ela é santa, porque ela mostra o Deus santo. A lei é justa, porque ela mostra o Deus justo. A lei, ela é pura, porque ela mostra o Deus puro. A lei tem esta função, a função de definir o que agrada ou não agrada a Deus. São os desígnios de Deus em forma de proibições ou positivas ou algumas negativas, escritas que revelam o pecado e levam à condenação.
na lei há 613 mandamentos. Desses 613 mandamentos, 365 deles são mandamentos negativos, são proibições. Não podemos esquecer que os fariseus, não contentes com os 613 mandamentos escritos e redigidos na lei, aumentavam ainda as suas tradições, trazendo ainda mais preceitos, trazendo ainda mais tradições, colocando um peso ainda maior sobre o povo, que não tinha a possibilidade de cumprir os totais 613 mandamentos. A lei, então, como diz o próprio apóstolo Paulo em Romanos, no capítulo 7 em especial, ele dizendo que aonde não há lei, não há pecado. Mas isso nós podemos ver claramente, só é possível condenar alguém se aquela ação de alguém está expressamente escrito antes dos seus pecados, antes da sua pena, da sua falha ou da sua falta. Ninguém pode ser condenado a partir da lei escrita depois, para frente. Então, o apóstolo Paulo vai dizer para nós que ele não conhecia o pecado, até que ele veio conhecer a lei. A partir do momento em que ele conheceu a lei, ele entendeu que as suas ações eram pecado. E a partir disso, ele vai dizer ainda que o pecado, tomando ocasião da força da lei, utilizou da lei para fazer dele um pecador. E assim o fez condenado. Por isso que a letra da lei tem um poder de matar. Ela mata. A letra mata. Há até essa expressão do apóstolo Paulo. A letra mata. Não no sentido, como muitos utilizaram, no sentido teológico, no sentido de estudo, que a pessoa morre nesse sentido. Não. É que a letra, que mostra que é a lei escrita, ela define o que é pecado. E por meio desta lei, o homem é julgado. E esta lei, sendo justa, ela condena justamente o pecador. Ela demonstra claramente a vontade de Deus e leva à condenação aqueles que foram contra a sua vontade. Então, esta letra realmente mata. A lei, então, define a vontade de Deus. Mas a lei também, ela nos levou a Cristo, como eu disse. A lei aponta para um Salvador. Porque só tem a necessidade de um Salvador aquele que reconhece que está perdido. E quem conhece a lei, compreende a lei e percebe a sua incapacidade de obedecer à lei, ele entende a necessidade de um Salvador. Por isso que, como diz a Bíblia e diz o próprio apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas, a lei foi feita de aio, um pedagogo. Ela teve a intenção de nos preparar, de nos guiar a Cristo. Assim como alguém ensina as primeiras palavras para uma criança, para um infante, para que lá na frente ele possa ser, quem sabe, um grande doutor, ele precisa aprender o ABC, ele precisa aprender as primeiras somas, ele precisa aprender a ser alfabetizado. É necessário isso. A lei teve esse papel. O papel de mostrar a vontade de Deus, de definir os desejos de Deus. E isso nos levou a Cristo, nos levou ao Senhor. Por isso que Jesus, ele cumpriu plenamente a lei. Jesus estabeleceu a lei. É por isso que está escrito no verso 18, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Sim, aquilo que foi cumprido em Cristo e aquilo que ainda se cumprirá em Cristo. Tudo isso será estabelecido através de Cristo Jesus. Meus queridos, nós podemos subdividir a lei em 3 divisões. A primeira, a lei moral, a segunda, a lei cerimonial e a terceira, a lei judicial. A lei moral, ela é resumida nos 10 mandamentos. A lei cerimonial refere-se à adoração do povo de Deus no tabernáculo. E a lei judicial fala das diversas responsabilidades civis, individuais e sociais. Havia ali um falso entendimento de que o homem poderia viver de maneira justa, segundo o seu próprio mérito, e que por isso seria possível salvar-se.
salvar-se através da lei. Mas isso foi impossível. Ninguém conseguiu cumprir esses mandamentos de forma plena, de forma alguma. A nação Israel, como uma nação, falhou claramente. Israel também, como adoradores ao Senhor no tabernáculo e posteriormente no templo, podemos ver na história israelita que falharam plenamente. E todo o povo judeu também falhou na lei moral. Mas em Cristo, Jesus cumpriu perfeitamente a lei, cumprindo todos os tipos, sombras, símbolos e profecias. E ele foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não podemos esquecer que antes da lei, houve o sacrifício substituto. Antes da lei veio a Páscoa. Antes da lei veio o Cordeiro que morreu no lugar do povo que recebeu a lei. Para que eles pudessem receber a lei, alguém morreu em seu lugar. Um Cordeiro morreu. Agora, Cristo, ele toma sobre si toda a pena da lei. Ele recebe sobre si toda a culpa da lei. A Bíblia fala: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E Jesus gerou em si, carregou sobre si todo esse peso de condenação e nos proporcionou viver uma vida agora, não uma vida pela justiça da lei, mas uma vida pela justiça de Cristo. E através de Cristo, nós temos a lei de Cristo em nosso coração. Como diz Tiago, a lei da liberdade impressa em nós. Não significa que abandonamos a lei, como diz Paulo aos Romanos. Não, pelo contrário. A graça não anula a lei. Pelo contrário, a graça nos capacita a obedecer a lei. Que lei é essa? A lei moral. As leis civis foram cumpridas, ou pelo menos teve o papel para ser cumprida, no Israel civil. As leis cerimoniais foram cumpridas em Cristo Jesus, que ele foi o Cordeiro de Deus que morreu em nosso lugar. E a lei moral, ela permanece em pé. E esta lei, o Senhor Jesus, na continuidade do sermão, pelo contrário, ele ressignifica cada uma delas e coloca um peso ainda maior do que se dizia naquele tempo. Mas agora, nós não estamos pela nossa própria força, mas estamos debaixo da graça de Cristo, que nos capacita, por meio do Espírito Santo, a fazermos a vontade de Deus. O texto continua que aos grandes e pequenos do reino de Deus. E agora, nós que estamos no reino de Deus, e que pela justiça de Cristo entramos no reino de Deus, nós devemos então obedecer à vontade de Deus. O versículos 19 vai dizer: qualquer, pois, que violar um desses menores mandamentos, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Meus queridos, como nós podemos ver, então, que lei devemos seguir no Novo Testamento? As leis que devemos seguir no Novo Testamento são as leis que foram corroboradas, que foram confirmadas no Novo Testamento. Em Atos, no capítulo 15, nós temos ali uma explanação a respeito disso. E outros textos, como o Evangelho e as outras cartas, da mesma forma. Por isso agora, nós devemos, sim, cumprir e ensinar a lei divina, mas não no nosso poder, porque agora em Cristo nós temos o poder do Espírito Santo, que transforma, aperfeiçoa e concede-nos a graça e a verdade. Jesus veio cheio de graça e de verdade. Lembre-se que toda vez que você encontrar a palavra graça na Bíblia, procure por perto a palavra verdade no Novo Testamento. Você sempre vai ver que a graça, ela só é graça para que cumpramos a verdade. E a verdade de Deus só pode ser cumprida por meio da graça de Deus. O próprio apóstolo Paulo, quando escreve a Tito, ele fala que a graça de Deus foi manifestada a todo homem, trazendo salvação. É a graça de Deus que produz em nós a justiça de Cristo, a justiça do reino. Mas esta graça, que ela é uma graça salvadora, é uma graça ensinadora, pedagógica, porque ela nos ensina a renunciar às velhas práticas e nos ensina a vivermos uma vida justa, sóbria e piedosa, aguardando a volta do Senhor Jesus. O que é isso?
Isso é cumprir a justiça do reino de Deus. Essa nova justiça, que não é a justiça exterior, não é a justiça da letra da lei, não é a justiça da letra do homem, não é a justiça externa, feita de uma maneira onde as minhas obras têm poder e autoridade para salvar-me. Não, mas é a justiça interna. Sou salvo, tenho dentro de mim o Espírito Santo, e o poder do Espírito Santo, que em mim foi gerado que foi gerado em mim uma nova natureza, foi gerada em mim uma nova natureza. E esta nova natureza, que é vivificada pelo poder do Espírito Santo, me faz viver uma vida nova. É por isso que a letra mata, porque ela é justa, mas não justifica. Ela é santa, mas ela não santifica. Ela é boa, mas ela não traz benefício. Mas pelo contrário, agora esta letra, que pelo seu poder mata, o Espírito, pelo seu poder, vivifica. Porque agora, pelo Espírito Santo, podemos viver uma vida mais sublime, mais elevada, interior, mediante a fé que temos de viver uma vida agradável ao Senhor e assim entrar no reino de Deus. Por isso, nós conservamos a lei, sim. Conservamos a lei que foi cumprida em Cristo. Guardamos Cristo que cumpriu a lei por nós. Quem guarda a Cristo, guarda a lei. Quem obedece a Cristo, obedece à lei. Quem anda em Cristo, anda na lei. Porque aquilo que nós não cumprimos cerimonialmente, Cristo já cumpriu por nós. Aquilo que nós não cumprimos civilmente, haverá novos céus e nova terra, haverá um tempo novo pela frente. Mas aquilo que nós precisamos cumprir moralmente, o Espírito Santo nos capacita a cumprir segundo a vontade de Deus. Assim temos o caráter e a conduta de Cristo através do Espírito, deixando de lado toda a frieza espiritual e aquecido pelo poder do Espírito Santo, abraçando então o verdadeiro Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso nós damos graças a Deus, que a nossa justiça, através de Cristo, ela excede a justiça dos escribas e fariseus, porque ela não é pelo nosso poder e pela nossa força, mas é pelo poder e a força do Espírito Santo. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde, que o Senhor os sustente com mão forte e que esta lição seja de bênção para a sua vida. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.